Teve o jogo agora do segundo dia, que eu acho que foi o do Fluxo com... Foi o fluxo com o Dendele, Foi né? o Fluxo com o primeiro Dendele, jogo o do primeiro dia. jogo, que tem um momento no final que eu acho que é o goleiro do Dendele. O do Não, Shootout. genial, É, genial. que ele já Shootout. vem xingando a criançada na O goleiro arquibancada. Mikael, lembro até do nome dele. Exato, porque tinha um grupo de umas 20 crianças torcendo pro Fluxo, com a camisa laranja e tal, uniformizadas. E aí estavam, uma hora perturbando o goleiro do Dendele, perturbando, ele pega um shootout, faz uma defesa e tal, ele vem xingando todo mundo. Não, é porque o que acontece? Agora a gente já pode falar dessa rodada? Ou a gente já vai Você introduzir? vai ler o chat aí? Vai ter a tabela, Olha lá, meu diretor? olha lá. Ih. Vamos pra Dendele e Dá Fluxo primeiro. E o chat, mano? Ah, o chat, é verdade. Pô, É os porque o cara- chat atualizou do celular do Renato, não no meu. É porque... Presta Tá. aqui. Segura aí. Porque o que acontece? Vai. Nesse jogo, na minha visão, o Dendele chegou extremamente próximo de conseguir essa vitória. Só que acontece que no último lance da partida, na minha visão, numa falha do goleiro, que é uma falta batida na diagonal, assim, no meio do gol rasteiro, o goleiro solta, gera o gol do Fluxo no último lance e o jogo vai para o shootout. Só que quando o jogo vai para o shootout, o Fluxo já começa trucidando a equipe do Dendele, acertando todas e o Dendele perdendo Então, todas. o Então o Fluxo goleiro trocou já o está com o goleiro. mental. O Fluxo trocou o goleiro, mano. Os dois trocaram goleiro. O Dendele... Não. Não, só pro da shootout primeira foi o rodada Fluxo. pra segunda. É isso. Pra primeira rodada pra segunda, o Dendele trocou, o Thales ficou Esse no banco. lance é um absurdo do canhoto, mano. Ele errou o passe. Ele dá uma balançada, o Melequinha No Melequinha. fica, mano, na O paisagem e Thales erra o ficou passe. no banco e o Michael, nosso goleiro do Dendele, defendeu o shootout. Ele vira pra galera e xinga. Só que o interessante que eu achei foi que o goleiro do Fluxo foi trocado, mano. Do jogo, pô, se puder, do jogo pro shootout. Por quê? O goleiro reserva, o Thiago, ele é goleiro de X1, mano. Então ele leva muito. Olha o pênalti do Paulinho Louco aí também. Aí, que isso foi um dos Isso pontos pra mim altos. foi um dos highlights do dia, assim, porque assim, até pelo que a gente via pré-Kings League, o Paulinho Louco era um cara que não tinha muita intimidade com a bola, né? Ele não Total. tinha muita facilidade em chutar e conseguir, Ó, fazer os pênaltis e tal. isso aí foi a troca do pênalti da Nive pelo shootout do... Que o do Chaveirinho Nive perdeu. não, do Nive não, perdão, do Serol. Do Serol. Do Serol, da Nive, do Serol. E aí o Chaveirinho bateu e perdeu. E aí o Paulinho Louco, ele faz o gol de pênalti e vai pra galera. Eu achei um momento espetacular, pra ser honesto. Porque, assim, isso é o show da Kings League também, assim. A gente fica curioso por esse momento de jogo pra assistir exatamente isso aí. Existia uma expectativa pra ver ele bater no pênalti, assim como existe pra outras tantas pessoas ali. Então, acho que ele foi lá, corajoso. O jogo tava, com placar curto, né? Apertado. empatou, Então, ele que ele empatou empatou o a jogo. partida. Então ele conseguir fazer isso, ter essa coragem de ir lá e fazer o gol, é do cacete. Então, assim, máximo respeito ao Paulinho Louco e máximo elogio à cobrança de pênalti que ele fez. Pô, tem alguns presidentes que, de verdade mesmo, eu torço para que eles façam um gol, porque você percebe que o cara não tem o jeito de quem joga bola, que ele não tem familiaridade com o que ele está fazendo e que seria legal se ele conseguisse fazer. Por exemplo, o pênalti do Yuri, eu particularmente torci muito para ele converter, apesar dele ter batido pessimamente mal também. E o Paulinho Louco é a mesma coisa, o Luqueta é a mesma coisa, eu torci para esse cara fazer o gol. Se o Toguro batesse, eu ia torcer para ele fazer o gol justamente por isso que você falou. Isso é um grande diferencial da Kings League, né? Também que gera um entretenimento que a gente não poderia ver em outras situações. Aí, ó. Agora a Aí gente vai tivemos ver os shootouts, os né? shootouts, Que definiram o jogo. os shootouts que definiram o jogo. E só um detalhe interessante, o Bolt, que fez 2 gols, né? Ele fez o gol, acho que mais rápido da Kings League. Ele fez o gol mais rápido da Kings League no X1 logo de cara contra o Lincoln. E aí esse shootout do canhoto não valeu porque ele demorou. O Bolt perde, ele que fez o gol no último lance. Ele jogou pouco, mano, no jogo. A gente até comentou lá no dia que o Bolt jogou pouco. Sim. Teve pouca minutagem, mas ele foi muito importante. E tem uma questão também, né? O Fluxo, se eu não me engano, é a equipe que está jogando com 4 wildcards e eles deixam um de fora por partida, né? Porque só pode relacionar 3. Escolha perfeita, que foi o Zé Roberto que ficou fora. Sim. E aí eu quero entrar num tópico com vocês. Aí eu e o Alan, a gente batia muito papo antes de começar. O goleiro. Não, e o Tuco? O Tuco é meu irmão, mas Cara, essa o Tuco bola, ele botou longe quase, essa ele bola, quase hein? chutou essa bola na minha cabine. Ele botou longe essa bola, o Tuco. Deixa eu falar, o shootout dele destoou, vamos falar a verdade. Foi muito distante do gol. Foi muito longe. O que aconteceu, Tucão? Tuco que é meu parceiraço, né? Então posso zoar ele. Não, mas ele é bom jogador. Só Só que que o eu shootout foi separado horroroso. aqui, um Ah. comentário do espectador, no chat aqui pelo só do Renato. Ele pegou, rolou pra baixo, eu perdi o comentário, fantástico. Mas era um cidadão chamado Felipe, falando que o ser humano e o futebol são intrínsecos.
Então tem que xingar mesmo, porque é sentimento, tem que acontecer. É. Era mais Faz ou menos sentido. isso que ele queria falar. Eu tinha separado, mas não consegui. Depois o Renato fez Pô, questão eu de acho. tirar aqui Não, é da porque minha mão. esse cara chegou pra mim e falou assim: eu não tô conseguindo ler o chat. O chat não tá no ao vivo pra mim. Aí eu vejo tem aqui. Ao vivo. E aí eu cliquei no ao vivo. E E aí mostrou tá, aqui o que eu faria. a mensagem passou naturalmente, né? Então, mas só pra fechar, né? Fluxo e Dendele, o Zé Roberto ficou fora nesse jogo e o Fluxo foi mais competitivo. E aí, como é o de cara, eu só quero entrar num debate com vocês, a gente conversava com você muito antes, sobre o Zé Roberto sobrar ou não sobrar. É. E aí, pô, talvez a gente tenha sido esperançoso demais de achar que ele ia competir demais. Porque, mano, 50 anos, por mais que o físico dele Mas a seja- gente quem? É, mas quem tava esperançoso demais? É. Você tava esperançoso Eu não tava, demais, não. mano. Eu falei que Honestamente, ele se não eu ia tava, sobrar. é porque eu tava dando uma murada com a galera. Mas Mano. a opinião do Alan, tranquilo, fora dos não. holofotes aqui, mano, eu... Mano, quem foi? Quem Eu tava na live sempre, lá cara, com a gente? galera do Alguém da live chat, que falou, pô. a galera do chat sempre me perguntou sobre isso quando o assunto era Kings League. Então foi mal, te coloquei Alan, na e fogueira. aí jogador, você vai trazer pro seu time, você vai contratar e tal? Eu tenho o máximo respeito por todos eles que construíram carreiras brilhantes. O Zé Roberto, então, nem se fala. Lenda, pô. Tá Lenda, maluco, lenda lenda. do Zé futebol, Roberto, seleção pô, brasileira, outro Copa do nível. Mundo nas costas, tudo que ele construiu na carreira dele inteira, ele sempre foi um cracaço de bola. Só que eu tenho a opinião que, gente, pode não parecer para quem vê de fora, pode parecer uma grande festa, uma grande brincadeira, mas a Kings League é um esporte de alta intensidade, Sim. tá ligado? É um monte de moleque, né, em suma maioria jovem, tarado por futebol, correndo para ter a oportunidade da vida aqui, ali. E o Zé Roberto, com 50 anos de idade, eu achava que ele não ia conseguir competir. E não conseguiu. Não é conseguir competir no sentido de, pô, ele vai quebrar, ele vai ser um horroroso dentro de Não, campo. Não, Óbvio isso que jamais, isso Ele jamais. sempre vai ser um bom jogador, sempre vai agregar ao espetáculo e ao time que ele tá. Só que eu acho que ele talvez não seja decisivo como esperavam que ele fosse ser. É, então, eu não acho que ele vai ser protagonista do jogo. Perfeito. Entendeu? O meu ponto Essa é a minha opinião. justamente em relação ao Zé Roberto estar na posição de wildcard. Porque, como você disse, é um jogador de 50 anos, todo mundo sabe que fisicamente ele é, pô, dá pra gente colocar aí, contar nos dedos quantos jogadores que foram jogadores profissionais se dedicam Tá tanto louco. à parte física quanto o Zé Roberto. A gente não precisa falar da carreira dele, mas um ponto que eu acho que além de tudo que vocês estão falando de intensidade, rapaziada, é um outro esporte. É outro esporte. Não tem como vocês ficarem achando que quem jogou no futebol de campo vai chegar no futebol de 7 e vai deitar, porque é um outro esporte. É, o espaço é diferente, a Alguns grama até é vão, mas diferente. não Alguns vai vão, ser mas não é todo mundo. bagunça, não exato. é uma garantia de que o cara que é craque lá vai chegar e vai sobrar aqui. E o pessoal, às vezes, Ainda eu mais vejo se for por parte do aposentado, né? público, achando que isso vai acontecer. E não é uma realidade. Não, porque, por Perfeito. exemplo, assim, a gente vai pegar dois exemplos opostos diferentes, beleza? Aham. Tem o Emerson Carioca, que ainda é profissional de futebol de campo, correto? De um nível que não se compara com o nível do Zé Roberto, evidentemente. Sim. Que ele conseguiu fazer os gols dele. Fez 2 gols contra a Sim, gente, tá sim. ligado? Só que é importante dizer No também, segundo jogo ele já jogou bem menos. joga muito menos. Exatamente. Joga muito menos quando a G3X não tem a bola. Exato. Numa posição diferente, mais Exato. finalização também. É, e o Zé Roberto, que pô, teve uma carreira brilhante, mas tem 50 anos de idade, não está mais em atividade, tem 10 anos, né? Ou menos, porque ele jogou até os 40 e pouco. E que não conseguiu competir durante todos os 40 minutos no mais alto nível. Sim. Mas o Zé Roberto, ele entrou em campo, deu os passes dele, fez as jogadas dele, só não foi aquele cara decisivo. Quebrou, ele só não vai Exatamente. E só não sobrou. Ele Então, não sobrou na mas esse é o Kings League. ponto. Esse é Na o ponto. posição de wildcard, o cara tem que teoricamente, sobrar. ele O deveria cara... sobrar. E Isso só é um foda, adendo porque o cara tem que sobre jogar a os questão do 40 Carioca. minutos. Não quero diminuir, mas eu senti que no primeiro gol foi mais por uma falha. Eu acho que é um gol que não dava pro goleiro tomar, de verdade. Eu não falei isso, mas Eu eu achei que foi concordo. rasteiro e no meio do gol. E no segundo gol, aí sim, a felicidade, ele já domina com o Muito domínio rápido. controlado, acha o ângulo, tirando o goleiro, aí sim. o Mas segundo aí gol tem achei- um ponto também, ô Renato, que é uma das principais diferenças na minha modo de ver futebol entre o profissional e o amador. Cara, a potência de finalização do Emerson Carioca como profissional, ela é distante de um amador. Sim. Então ele finalizando aqui, ele vai ser diferente mesmo. Ele vai ter um chute concordo. mais forte, ele vai ter tipo assim um posicionamento de corpo para Mas, finalizar. por exemplo, mais o bem segundo chute, postado. eu tô fechado com você. O gatilho de batida dele é muito rápido. É muito rápido. Tipo assim, você vai ver o lance depois em tempo real, sem ser replay, sem ser mais lento, ele domina e já chapa sem olhar pro gol, irmão. Tipo assim, ele bota a bola no cantinho lá, tipo, o gol é maior, já era. Agora, mesmo com potência forte, pô, foi no meio, acho que o goleiro, o Gustavo, do Real Elite, podia ter feito a defesa, assim como a barreira podia também não ter se mexido, estavam esperando uma jogada ensaiada. E só um detalhe que a produção avisa, a gente falou do Dendele e do Fluxo já, beleza, mas a gente tem a tabela do primeiro dia, correto?
A gente tem, ô diretor? Aí, ó. Tem, Então fala. tem Tela aí, pra tem aí, vocês, Olha aí, porra. aqui, ó. Assim terminou Aqui, a ó. tabela no primeiro dia, fala comigo. Aqui, ó. Fala. Ah, mano, Laude tem em que- primeiro, né, Renatinho? Eu ia falar que tem que zoar enquanto pode, só que já não pode mais, né? Tiraram esse meu direito, mas enfim. A gente começou com o pé direito. Eu achei que, como eu disse, ficou com um placar mais elástico do que realmente foi o jogo. Em dado momento eu acreditei que o Fluxo poderia até sair com a vitória. Fizeram uma boa atuação, mas foi uma vitória muito importante, que deixou a gente cheio de confiança pro segundo jogo. Então, a gente teve essa classificação aí molada no primeiro dia, o Real Elite acabou perdendo, ficando em sexto, tava na zona de classificação ainda, tava legal. Tá simples ali, ó. Quem ganhou 3 É. pontos, quem perdeu 0. E não tivemos nenhum jogo indo pro shootout, né? Então ninguém Nenhum. pontuou 2, ninguém pontuou 1. Essa foi a grande diferença. Assim terminou o primeiro dia de Kings League, Beleza. foi no sábado. E aí agora a gente vai trazer segunda. os outros jogos segunda-feira. Mas antes, Capita, a gente Fala. também tem a nossa parceira aqui do programa, que é a Superbet, correto? Perfeito, Que tá perfeito. aqui no telão, é a patrocinadora aqui do nosso programa também, é parceira nossa. E a Superbet, Capita, ela vai sortear 2 ingressos pro público que tá aí no chat acompanhando ir assistir a Kings League da semana que vem. Ou seja, vai entrar aí no chat um link para vocês se cadastrarem e vocês Perfeito. participarem desse sorteio, tudo bonitinho, tudo certinho, para vocês conseguirem concorrer a 2 ingressos, sendo de São Paulo, evidentemente, para assistir semana que Não vem adianta me a mandar Kings League mensagem, na hein? segunda-feira. Os caras ficam me mandando Perfeitamente. mensagem pedindo ingresso. Não adianta. E lá no Entra chat vai lá. ter tudo bonitinho Aí, ó. também de como é que vai ser o sorteio, como é que vai ser realizado, tudo certinho para vocês saberem, mas é bom sempre relembrar. O Camargo esses dias postou um story. Eu não tenho ingresso, para de me pedir, eu não tenho. Tem que fazer assim agora. Porra, os caras me mandaram mensagem outro dia falando assim, acho que foi na segunda-feira. Ô, tá faltando 5 ingressos aqui fora, você não consegue me ajudar aqui? Eu falei, porra. O que eu fazia? Eu não tenho ingresso nem pra mim, velho. Se não tiver. Eu esqueci minha credencial no segundo dia, tive que mandar um Uber buscar pra eu entrar lá. E aí já começaram falando do segundo dia. A Depois gente falou de Dendele e Fluxo, né, Dendele que foi o Fluxo, primeiro já jogo do segundo falamos. dia. Aliás, só para não passar batido, Renato, que a gente falou sobre o Fluxo aqui, e eu vou sempre bater nessa tecla, o Fluxo ele perdeu para lá de 8-4 e muita gente tirou o time do Fluxo pra merda. Correto? Aconteceu isso. Cara, eu queria pontuar que o sexteto do Fluxo é muito bom individualmente. É bom mesmo. Se esse time acertar coletivamente, acertar que eu digo, começar a progredir taticamente, progredir em entendimento de liga, entendimento de jogo e tal, ele vai dar muito trabalho e pra mim é sim um postulante aí para o Mundial estar os 4 primeiros. Quer falar? Não, eu concordo com isso, eu já tinha falado do Escola antes do jogo, mas ao mesmo tempo eu continuo achando que, tipo assim, cara, foi muito no detalhe, porque pra mim, nessa segunda rodada, eles eram pra ter perdido assistindo o jogo. Mano, Acho que eles contaram com uma falha do Eu goleiro concordo. insana ali no último lance que colocou eles de volta na partida e possibilitou que eles acabassem vencendo. E eles já estariam saindo com um 0-2, né? Posso te falar? Eu acho que o Fluxo faz uma partida melhor contra a Loud e contra o Dendele. Eu E também. contra a Loud Eu ele perde também 8 a acho. 4, Eu também. contra Não, o mas Dendele só ele assim ganha no embaixo. Contra o shootout. Dendele eles faziam um gol logo no começo e o jogo só dá Dendele, velho. Sim. Só dá Dendele. E eu acho que os dois, tanto o Dendele quanto o Fluxo, sofrem da mesma coisa. Eles têm peças individuais muito boas, acho que o coletivo do Dendele se conhece mais, o coletivo do Fluxo ainda vai se ajustar, mas tem sofrido com algumas coisinhas de regra, com algum momento escalonado. Porra, o Canhoto teve chance, não fez. O primeiro lance, o Lincoln vai de uma vez, o Bolt dá o tapa na frente e faz o gol. Então são erros em escalonado, em dado, em games dentro do jogo que fazem diferença se pega um time mais maduro, como Fúria, como G3X, enfim. E agora, que conseguem Renatinho? aproveitar. Loud e Nivelados, o Precisa. segundo jogo do dia. E aí, cara, o que aconteceu? Fala pra gente. Porque assim, falar sobre o time do Nivelados, a gente vai ser repetitivo aqui. É muito bom. Muita gente desconfiou, tratou como um time que era postulante à última posição do campeonato, que é um absurdo na minha modo de ver. É um time muito bom, com peças muito importantes, muito qualificadas e muito experiente dentro do futsal também. O que proporcionou a eles uma defesa bem concisa, um goleiro muito bom e um jogo bem equilibrado contra a Loud, né? Só pra falar, esse gol aí é surreal. Mano. Cara, Absurdo esse Então, gurizão. primeiramente te agradecer, porque você é um dos que está na trincheira comigo em defesa desse time do Nivelados. Boa parte da internet escolheu colocar o Nivelados como um time mais fraco, único e exclusivamente por não ter hype, porque não existe outra justificativa, na minha visão, para diminuição do time dos caras. Como eu disse, além de tudo, das peças individuais, pô, tem o Choco fazendo um pivô excelente ali, o Léo Gol toda hora chamando a responsabilidade, mas eu falo coletivamente, é um time que se defende muito bem, que é muito difícil você quebrar as linhas na marcação deles,
E que tem um excelente treinador, né? Que ele, cara, você consegue perceber que ele faz uma leitura impecável do time adversário. E eu começo o jogo, aliás, muito, muito, muito assustado. Apesar do Esaú já começar de cara fazendo o gol dele, eles têm um poder de recuperação muito rápido. A gente pisca, já tá 2-1 para eles. E era tudo que eles queriam, né? Porque com o placar em vantagem, facilita ainda mais para eles não precisarem ficar indo para cima e subir só na boa. Que para mim é o pior cenário para jogar contra esse time do Nivelados, que é quando você tá perdendo, porque aí eles deitam e rolam. Eu vou me expor aqui, mas não tem problema. Eu acho que o sexteto do Nivelados foi o que mais deu liga, de todos. Sim. Envolvendo o wildcard, envolvendo caras draftados. Então você sabe o sexteto do Nivelados ali, com o William, com o Breno, com o próprio Mendes, com o Léo Gol. Então é um time que, com o Bruninho, Olha que esse foi o shootout, capitão, cara. e esse shootout dele é absurdo, e que joga bola. Eu tô curioso para ver, falei isso pra ela na nossa live, como que o time do Nivelados vai se comportar saindo atrás e passando um tempinho atrás do placar para ver como eles vão conseguir criar. Porque defensivamente é um time muito, muito organizado. Só que aí, você lembra que os caras têm o Léo Gol no X1, por exemplo. Que é um cara que é muito difícil de marcar e que dificilmente vai sair perdendo do X1. Agora, vamos lá. Não acho também que, foi o que eu falei, né? A Kings League ela é muito dinâmica. Sim. A gente ganhou a primeira rodada, somos o melhor time, Exato. tudo ao céu. Agora somos o pior, tudo ao inferno. A gente acaba esse jogo perdendo por 5-3, ficando a um gol dobro, que a gente tem a chance no último lance da partida. A gente vai E por passar aí. muito pouco a gente não empata o jogo, e eu acredito, assim, mas veementemente, que se a gente empata, a gente ganha no shootout por causa do fator psicológico. E ainda tem uma outra questão. O detalhe do pênalti presidente e do shootout. A gente perde o nosso pênalti presidente com o Coringa, a gente perde o nosso shootout com o Iago Soares. Eles aproveitam o pênalti presidente deles, que é batido através do shootout, excelentemente. E só nisso aí a gente bota aí 3 gols, né? 2 gols que poderiam ser da Loud e um gol que acabou sendo do Nivelados. Ou seja, eles tiveram uma chance, fizeram, a gente teve 2, não aproveitou nenhuma das 2. Eu acho que isso, acho não, né? É um fato que isso faz total diferença no Deixa eu resultado fazer uma final. pergunta. Passou pela cabeça de vocês esperar para pedir o pênalti presidente? Passou, foi um debate que teve, Tipo foi um assim, debate que teve. deixar o Nivelados escolher isso antes de vocês, para ver se a Nivea bateu ou não? Então, a gente teve essa conversa com a comissão até, admito que na cabine a gente não, assim, a gente ficou sem ter a certeza do que a comissão faria em relação a isso, porque foi algo que a gente conversou com a comissão e a comissão deixou em aberto. Acabou que a gente preferiu não fazer isso, mas enfim, tudo bem do jogo também, porque se o Coringa faz o gol, a gente estaria satisfeito. O placar tava elástico, né, mano? também. Então precisava diminuir. Era pra de recolocar algum- no de jogo, algum- era pra recolocar. Mano, o pênalti do presidente, ele é importante por isso, velho. Ele te recoloca no jogo, ele muda ambiente, Ou te dá também uma elasticidade no placar. Exato. Se eu não me engano, o pênalti presidente que a gente cobra é quando tá 4-1 no placar. Então, Então qual acho que era que a é ideia que eu tava falando na live? Faz, recoloca no jogo, a gente fica pelo menos no pior dos casos por um gol duplo. Exato. Então... E aí logo depois é o shootout, o Bruninho bate no Exatamente. Não, trinco. e é cruel que o Ivo desestabiliza o Coringa. A gente... Pô, eu quero o Coringa chegando pra bater o pênalti com ódio. O goleiro dele chega e fala assim, só pra falar que eu sou muito seu fã, sou Irado. sub da tua live. Irado, Brincadeira, irado. um negócio desse, E cara. pegou o pênalti. E pegou o pênalti. Que fã E é até esse, para mano? falar do Ivo, Renato, pra gente passar também sobre isso, o Nivelados tem grandes destaques nessa competição. O Ivo acho que é um claríssimo destaque da competição deles, porque faz 2 partidas espetaculares, é um fator decisivo O do time melhor Nivelados. goleiro hoje. E talvez tenha sido de fato o melhor desempenho de um goleiro na liga até agora. E que, por Agora, sinal, Léo Gol, Breno Arantes na zaga, que pô, fenômeno também. Marca muito fisicamente um avião. O Breno Arantes O toma William. cada bolada, irmão. Exatamente. O William também fazendo essa dupla com ele atrás na linha defensiva. Aí você tem o Choco na referência, tem o Bruninho. assim, irritante o Choco. É muito Você bom fica o time. revoltado assistindo ele jogar. Agora, muito o Ivo que não foi por falta de estudo. A gente debateu. A preleção, a gente fala o tempo inteiro sobre ele e ainda assim ele consegue fazer a diferença para vitória da equipe do Nivelados. Quero né? chamar atenção para um negócio desse jogo. O Luquinhas no final vai pro lado direito, faz os 2 gols, põe o Alaud de novo no jogo. Mas ele jogou boa parte do jogo pelo lado esquerdo. E aí a partida que o William faz, defendendo profundidade, defendendo o X1 Loucura. contra o Luquinhas, é uma E ainda loucura. tem um O ponto em Breno relação dando a carrinho no fundo. Pô, é uma loucura. A partida dele foi absurda. O Luquinhas faz uma primeira rodada excepcional. Sim. Eles fazem a leitura disso e eles colocam durante todo o primeiro tempo
a dobra na marcação em cima do Luquinhas. Perfeito. Então, por muitas vezes, o Luquinhas conseguia dar o tapa adiantando e chegava o jogador da cobertura e cortava. Sim. Então não eram nem lances que o Luquinhas errava o drible, mas eram lances que ele não conseguia prosseguir justamente por essa dobra estar acontecendo. E, na minha visão, foi um mérito da leitura dos caras. Agora, só falar uma parada de ser aqui. contra um e passa a ser 2 contra 1 toda hora. Sim. Só uma parada aqui, um ponto, que eu não tenho problema nenhum pra falar isso, até porque pra mim é um dos nossos melhores jogadores na competição, se não o melhor jogador, mas eu ainda sinto que o Esaú, no momento que a gente toma os 2 gols rapidamente na desvantagem numérica, ele comete até uma falha ali. Eu não sei se vocês perceberam isso da cabine, mas tem um momento que tá o Rafa Neguinho V2 Ele e o tenta Esaú no adivinhar o gol, passe, né? e ele tenta adivinhar o passe. E o jogador dele finaliza com o gol vazio, só né? dá o tapa. Claro, Eu ele falei tem a isso- malandragem, mas Eu falei isso pra você em off. Eu achei que a Laude tentou jogar demais, mano, com a menos. Cera, fura a bola. Exatamente. Não tem problema, isso faz parte do jogo. era também. pra fechar Era a aquele casinha. momento de deixar os jogadores passarem e tentando segurar o tempo. Perfeito. Cai, segura, finge lesão, falta, para o tempo, vai buscar a bola. Agora, para finalizar, Renato, para passar batido sobre esse assunto nivelados e Laude. E aquela confusão do fim do jogo? Coringa, Brabox, a Nive, a companheira dela que me fugiu o nome agora estava na cabine. O que rolou? Eu aposto que ele vai falar que não tava. É. Então, mas é porque você sabe que eu não tava. Dito isso, eu posso falar tranquilamente sobre isso, porque eu reagi depois e eu não fico em cima do muro. Tipo, tava saindo ali na hora, então eu fui saber por elas, eu fui saber pelas presidentes do Nivelados o que aconteceu, o que elas me explicaram. E depois, quando cheguei em casa, eu abri a live. É importante esse negócio de fazer live. E aí eu reagi e tal. Cara, tô zoando, cara, relaxa. E aí, na minha visão, cara, extremamente do jogo, tanto o que ela falou, porque eu imagino que a gente falaria a mesma coisa se eles estivessem reclamando de arbitragem, num lance como o do Iago Soares, que ele realmente merecia receber o cartão, na minha visão. E eu acho também completamente do jogo o que o Coringa falou. A gente está do nosso lado, a gente vai defender o nosso lado, é o que a gente falou no debate acerca da primeira rodada, a gente vai comprar o barulho do nosso time. Então eu acho que é do jogo, tipo, tanto a parte dele se defender, quanto a parte delas se defenderem, quanto a parte do Coringa tiltar mesmo, cuida da tua cabine, eu cuido da nossa. E eu acho que não é a primeira e nem vai ser a última vez que isso vai acontecer durante a Kings League. E acho que é normal, é futebol, é exatamente isso. E só para responder uma pergunta do chat em relação ao fato de eu ter falado do Esaú e não ter falado do Rafa Neguinho, o Rafa Neguinho abaixo do que a gente espera dele, isso é um fato, não é algo que eu preciso vir aqui falar. O Rafa Neguinho sabe disso, e eu coloco isso e que ele sabe disso justamente porque a gente já viu o que ele é capaz de fazer. Eu já falei várias vezes o que eu vi, não só durante a carreira dele, mas durante os treinos, o Rafa Neguinho fazendo coisas que demonstram como ele sobra tecnicamente. E dos nossos wildcards é um que está abaixo, mas que eu não perdi nem 1% da confiança nele, assim como em todos os outros jogadores. Eu falei com o Iago Soares agora, depois da partida. Cara, a nossa confiança segue intacta. Não é porque a gente ganhou que era campeão e nem porque a gente perdeu que está tudo perdido. É a segunda importante não rodada fazer essa tempestade depois de 2 resultados conto com negativos. todos eles. É o que acontece com a gente também do lado de cá e que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, eu tô quase sem voz já, né? Que você percebeu. Por conta de ontem. Vamos passar para Desimpedidos e Funkball, né? Vamos deixar o nosso jogo por último, porque já tem um pouquinho de coisa para falar sobre isso aqui, né? Exato. E aí, como vocês deram um show na live ontem, depois que a gente perdeu os 2 jogos, a gente vai falar com mais calma daqui a pouquinho. E trazer o Funkball e o Desimpedidos. Que, pô, eu falo desse jogo, eu já lembro do Rariel, mano. Pô, ele tava na cabine do nosso lado, né? Sim. Por isso que eu lembro dele. Quando ele desce pra bater o pênalti, ele tá empolgado e tal, não sei o que, ele desce pra bater o pênalti, bate o João Pedro, que, pô, fez um puta jogo. Sim. Foi o melhor em campo. Mas muito mal batido também. Muito mal batido. Eu faço questão Você tá de falar em corneteiro, todos... hein, Renato? Ô, Alan, Vai bater o pênalti Laude contra a gente? Perfeitamente. E se eu perder o pênalti, eu não posso por regra, né? Eu queria poder bater o pênalti, deixei isso claro o tempo todo. Aliás, o Gabi Peixe Você tá bate melhor que o revoltado com Coringa, o isso. pênalti ou não? Cara, eu não achei que ele bateu mal nenhum dos Não, dois, mas não. você como batedor é melhor que o Coringa? Eu ia fazer questão de bater pelo menos metade, se eu Não, tivesse mas você disposto. como batedor é melhor batedor que o Coringa? Se perguntar pra mim, sim. Tá. Se perguntar pra ele, ele vai falar que é ele, eu tenho certeza É absoluta. lógico. Eu falei isso na minha live, os caras fizeram até clipe, edit. Ó o Maciel, como é que vem? Porra, o Maciel Marcília, é o obrigado, moço velho. da água, mano. Ele é o moço da água. Mas assim, eu não acho que o Coringa tenha batido mal e por isso que eu não cornetei. Na primeira ele faz o gol, na segunda eu achei que foi um pênalti bem Mérito batido e do o goleiro do pegou. Pô, eu Agora, achei que foi muito mal batido. o segundo,
Pô, eu acho em comparação aos pênaltis de presidente Ó, o que a gente tá Douglas aí. vendo, cara, Douglas se é você muito bota bom. o pênalti do Aí eu tô com Luqueta, você. o pênalti do Yuri, assim, o pênalti tô com do próprio Chris Guedes na primeira rodada, aquele isola. Zola. Não, aí eu tô com você, perto dos pênaltis do Vou te presidente. falar, Douglinhas destaque da competição também, tá? Também. Porque também. se o Funkball ele se mantém brigando pelas partidas a todo momento, é muito na conta do Douglinhas. O moleque Joe foi infeliz nesse lance, acabou fazendo um gol Puta, contra, mano. né? Mas foi um jogo movimentado esse Funkball e Desimpedidos, Esse lance que aí deu o que acabou falar. sendo definido. Esse lance... Aí, ó, Desculpa te cortar, esse lance é Nada. inacreditável. ó o mano. pênalti que eu falei do... Ó o Rariel, de total 90, E, tá? aí, e o que eu falei que ele ficou puto? Ele subiu pra cabine, ele não deu a volta. Ele saiu correndo da Ele marca pulou. do pênalti direto pra cabine pulando e ele deu uns 2 socos assim, que por baixo de todas as cabines passa todo o cabeamento, né? Piscou tudo. Pum, pum, E aí o bateu. lance capital do jogo que é o Piscou Caio Miranda tudo. fazendo shootout, que o Toguro, ele vem para como se fosse bater o pênalti do presidente, ele sai lá da cabine, ele vem andando, bota o dedo na cara de Pô, todo eu mundo, vou como ser- assim, ó, vou bater, A e na minha- hora H ele dá uma pipocada. A minha Então- opinião é que o Toguro foi bunda mole. Eu acho que ele que não quis bater, Pô, Eu não sei. eu não tive essa visão, não. Eu tive a visão de que ele desceu pra bater, ele estava convicto, fazendo aquela graça Pô. dele, até porque eu acredito que ele já estava levemente alterado, pra não falar muito. E eu acho que o treinador falou assim, irmãozão, confia em mim, faz isso não. E aí eu achei mano, que ele ficou mas pequenininho. ele tava com um copinho balada lá desde o começo da tarde, mano. Então, Ele não cara, ia é isso que eu tô bater. falando, Ele mano. não ia Eu bater. acho que ia, Mas ele é energético maluco, era cara. um negocinho a mais. Ah, pô, não, era um negocinho a mais, ele foi na live do Liminha lá, dá pra ele. Ou se Ah. tiver ruim, pode cuspir. Então assim, o Toguro ele chegou como se fosse bater, acabou não batendo, no fim das contas, Caio Miranda, que é um dos destaques do último ano de futsal no Brasil. E eu vou falar um negócio. Acabou fazendo uma declaração muito bonita no A final do jogo entrevista também, né? dele depois do jogo, velho, foi coisa linda. O moleque que falou que a galera desacreditou e tal, e ele chegou e ele brilhou mesmo, porque ele fez o gol da vitória, foi muito maneiro. Ele que tem a confiança também depositada pelos Impedidos, porque ele é o wildcard, né? Exato, Então os exato. Impedidos hoje tem o Jonatas Batman, que é do X1, o Caio Miranda, e também o Bolt, que faz Bolt. essa contenção aí do time dos Impedidos, que conseguiu a primeira vitória muitíssimo importante na competição. Próximo jogo, Capim e G3X. Capim G3X, que parecia um jogo morto. Parecia que a G3X tinha resolvido no primeiro tempo, tranquilidade, abriu 3-0 ali. Na verdade, abriu 2, né? E aí o Kelvin desceu pra bater. E aí, curioso, como era o Barata no gol, ele não foi devagarzinho, ele até falou isso depois que treina com o Barata Exatamente. desde 2021. Ele foi dar uma paulada no alto, também não erra, obviamente. E aí o Kelvin desceu 3-0, ele parecia morto. Aí começa o segundo tempo, o Lucaneta faz um gol, é anulado, a gente até vai falar um pouquinho dessa polêmica, mas o Luva desce, de luva dessa vez, E e faz faz o o gol. gol e coloca no jogo. Aí é um mano. gol polêmico também do Vitinho, porque é o lance que a galera falou que o gol foi de mão ou o gol foi de cabeça, né? Então. A gente tem duas câmeras aqui desse lance, que uma eu acho que é da arquibancada até. Não, uma é insana. É, tipo que assim, parece esse que o gol é de cabeça de fato, e a outra parece muito que é gol de mão. Tem o Keno comemorando o Pô, gol também, eu foi nem Mas, muito sabia mas gostoso. esse dessa gol, polêmica. eu acho que é tipo assim, é conclusivo. O gol é de cabeça de fato. Eu também achei. Mas tem um ângulo que é uma insanidade, que parece que o cara tá fazendo movimento com a mão e conduzindo a bola pro gol. Agora eu queria fazer uma pergunta em relação a esse jogo. Vocês conseguiram ver a cena do Lucaneta comemorando lá perto da nossa cabine, quando ele faz o gol dele que é anulado? Vocês Eu não conseguiram vi. ver? Eu acho que na transmissão não passa. O que ele fez? O Lucaneta corre até a cabine do G3X e faz um sinal de que ele tá pegando a coroa do Kelvin e colocando na cabeça dele, tá ligado? E foi E anulado eu o acho gol. que isso não pega na transmissão. Só que passa um tempo e você percebe o Lucaneta descontrolado com a revisão do VAR e o gol sendo anulado. O Kelvin se escangalhando de rir e fazendo assim, ó, não sai, tá grudado, tá grudado. Isso eu não vi, mas E- da hora. passou batida por mim, não Passou tinha batida da visto, não. transmissão, acho que não passou. Mas a gente tava na cabine do lado Legal. e conseguiu ver, porque o Lucaneta eu acho que ele já premeditou, porque é uma comemoração essa de quem pensa de vou fazer o gol e vou Sim. lá, sabe, dar aquela farpada. E eu achei genial, mas acabou que estava Porra, impedido mesmo. eu achei da hora E também. o G3X nesse jogo, Capita e Renato, ele faz o primeiro tempo muito tranquilo, assim. Ele faz 2 gols de lateral, jogadas ensaiadas provavelmente pelo Velho Vamp, pelo Apocão. Então tem o gol do Keno, tem o gol do Vitinho também, que tem a polêmica Sim. do gol de cabeça ou gol de mão. Aí o Kelvin vem bater o pênalti e você fala assim, o jogo tá encaminhado, 3-0, tranquilo. Mas para além disso, o G3X não conseguiu criar tantas chances de gol assim. E o Capim marcou muito bem e dominou boa parte das ações ofensivas, né? Só que isso tem que entender até que metade do ponto segundo era... tempo era pensado, né? É. Até metade do segundo tempo, o Capim não conseguia criar, mano. E Sim. eu até falava,
pô, o Capim tá sofrendo pra criar, A partir de um determinado momento, começa a chegar um pouco mais, teve essa bola também, começa a chegar, o Negão começa a chamar um pouquinho mais a responsabilidade. Importante falar a partida que o Igor Rezende fez, Pegou muito muito. boa também, fez Partida pelo menos da vida 3 dele. defesas, pô, Eu espetaculares. acho que também o que influenciou nisso, Capita, foi que o G3X começou a cansar, né? Também. Porque o Rufino, que é jogador muito importante do G3X, tem uma hora que Ele é desgasta, piada, tem que né? sair. Ele é E piada. quando o Rufino sai, meio que a bateria do time começa a dar aquela desligada Agora. também. E aí fica meio complicado para você conseguir manter o ritmo e conseguir se manter atacando e levando perigo ao Capim, coisa Exato. que não aconteceu no início do segundo tempo até o fim do segundo tempo. Duas situações. Uma, por incrível que pareça, não também menosprezando, né? Mas o Lucaneta, pra mim, conseguia ser uma válvula de criatividade do time do Capim, mas que certeza. tem essa questão física que impede Sim. ele de continuar. Então, quando ele entrava, a gente via um trato melhor com a bola, uma criatividade maior, mas rapidamente ele acabava saindo. Segundo ponto, se eu não me engano, nesse momento, vocês podem acabar conferindo aí no site oficial da Kings League, eu acho que o Igor Rezende é o goleiro com mais defesas na competição, seguido pelo Esaú. Claro que isso não necessariamente é um bom sinal, porque mostra que o time está tomando muito ataque Exato. e está forçando o goleiro a fazer defesas, mas também mostra que o cara está dando conta do recado, né? Então, eu achei que a G3X no segundo tempo ficou muito exposto, mano. Muito exposto. Eu esperava a G3X conseguindo controlar um pouquinho mais posse, principalmente com o Rufino, que fez um excelente jogo. Com o Andreas, trabalhando um pouquinho mais a bola, tendo que ir num contra um, e não conseguiu tanto. Então, rifava a bola batia lá na frente, voltava, e vem Capim. E foi vem desgastante Capim, o jogo, né? A gente vem viu o Capim. Andrés no fim do jogo reclamando de De câimbra, correu câimbra, demais, o exato. Rufino quase, passando mal também de tanto correr. Mas vou te falar, ô Capita e Renato, eu acho também que é uma estratégia da G3X. Vocês percebem que eles contra o Real Elite também, a primeira rodada, eles marcaram muito durante boa parte do tempo, recuaram naquele 4-2, bem estabelecido, confiam marcaram demais, né? bonitinho, confiaram nesse sistema de marcação e nas chances que eles criariam nos contra-ataques. E contra o Capim foi a mesma coisa. Sofreram um pouco mais do que eles esperavam que fosse sofrer, mas no fim das contas foi um jogo controlado, um ambiente controlado que eles conseguiram ter ali até o fim da partida e saíram vencedores. O Barata pega demais, né, mano? O Barata é muito bom. E ele, para além de ser um goleiro, ele é um grande maestro também do time, porque ele fala muito, comunica muito o tempo inteiro. E aí, um assunto que a gente queria tratar desde o começo da live. Ah, só um detalhe. O Negão perdeu o pênalti. Ele fez um puta primeiro jogo. Ele perdeu o pênalti. Isolou, né? Isolou. Sim. Isolou. E até... Eu vou contar esse bastidor, foda-se. O Lucaneta não vai ficar bravo comigo. A gente encontrou o Lu depois do jogo. O Lucaneta que eu amo de coração. E aí ele falou, né... Que perguntou pro Negão se o Negão tava bem pra bater. E o Negão falou, pô, vou bater. Ele falou, então faz o seguinte, bate no meio. O Lu conhece muito bem o Igor também, né? Sim. A gente jogou várias vezes juntos. Bate no meio. E o Negão tentou bater no meio. Só que ele pegou embaixo da bola, velho. E a bola subiu e foi no meio. Então, foi pensada a batida no meio do Negão. E aí tem um lance no último... Tem o chute no último lance que é uma loucura, velho. Que o Japa consegue ajeitar. E o Negão chuta pra fora, Última tipo bola do assim, jogo, gol valendo 2 já, né? 1 centímetro da trave pra empatar e levar pro shootout. Seria de fato um fim dramático ali para a partida e o Negão poderia se redimir do pênalti Exato, perdido que teve perfeito. a oportunidade de diminuir o marcador. A real, a grande verdade é que esse gol dobro no final do jogo é uma insanidade, né? Se você não tiver vencendo a partida por 3 gols de diferença, não tem partida pode que termina acontecer, de forma exato. tranquila. Todas vão ser emocionantes, porque todas vão estar por um gol ali. Mas aí, ô Renato, para mim o grande destaque do jogo não foi nem o jogo. Para mim eu tenho que dar a César aqui que o destaque do verdade. jogo foi John Vlogs chegando Genial. à arena da Kings League montado Oh, no seu burro. Isso é pra bater Isso aí, palma, cara, ó. velho. Porra. Muito pica, mano. Pô, pra mim isso é fantástico, juro, mano. Isso mostra também boa parte do envolvimento do cara com a competição, o quanto ele cria de conteúdo em cima disso. Rua de fogo ali pro João Vlogs chegar num burro nos estúdios ali onde são feitos os jogos da Kings League. Então isso aí, pô, repercutiu, acho que, mundo afora em relação a todos os aficionados, né, por Kings League em Espanha, Américas e tal. E parabenizar o John Vlogs, cara, que tem feito as coisas dele, os conteúdos dele e tem sido referência nesse sentido. Então, o John tem dado uma aula, velho. Eu já falei várias vezes sobre isso, até na live, mano. Tipo, eu sou fã do John Vlogs. Não acho ele o cara mais engraçado assim, muito menos o mais entendedor de futebol. Mas a facilidade que ele tem de pegar... Ele que gosta muito do John Vlogs. né? Caralho, deu uma risadinha, Ué, depois cara, falou, você é louco, gente boa Gosto pra muito caramba. do John Vlogs. Não, tá cara. maluco. Acho ele chato pra caralho. Ai, não sei se ele caraca, entende o Alan é muito muito disso, dissimulado, que Mas negócio eu gosto bizarro, demais cara. dele, ainda bem que Então gosta. fala,
Ele é entendedor nato de futebol. Meu irmão, quem tá na opinião é você. Então, Siga esse perfeitamente. compromisso. Quem me interrompeu foi você. Não, É perdão, só você não pode continuar, interromper que eu pode continuo. Mas a sensação que eu tenho vendo todos os projetos que ele faz é que tudo que ele se propõe a fazer, ele bota a cara, ele investe e ele tem uma criatividade absurda para fazer a parada acontecer da melhor maneira possível. Essa questão que ele está fazendo, de comprar o barulho da torcida dele, de botar um mascote, de levar sinalizador. Ele comprou, se eu não me engano, ele vai reformar um bar que tem ali na frente. Ali do lado. São Comprou um bar ali do lado. Para É fazer o negócio acontecer, mostra o quanto ele está se doando, se entregando, e eu acho que isso só agrega a Kings League no geral. Acaba que, por mais que seja algo que ele está fazendo pro time dele, acaba sendo bom para todo mundo, entendeu? E foi bom, o Capim ainda, além de tudo isso que o John faz, competiu com a G3X ontem, passando um recado maneiro até o final do jogo. E aí tem toda essa parada do John comprar o barulho da torcida, chegar de burro, fazendo muito bem para a liga. E ainda a torcida do Capim é a melhor torcida até agora presente no ginásio Kings League. Na minha opinião, é claro. Que os mais caras que marcou estão presença, fazendo inclusive, barulho, né? os caras que estão indo em maior quantidade de pessoas, com Faz bateria, com pré-jogo, tudo. tá todo mundo lá atrás na com concentração. papel picado, com tudo lá. E lá fora também. Pô, cheguei 3h30 lá no primeiro dia, tava cheio de gente da torcida Todo do mundo lá Capim. fazendo live lá já. fora, os caras... Só não vou ir contra a tua ideia porque você fez questão de especificar ali a parte de dentro do ginásio. dentro do Porque ginásio. no geral, filho, aí é nós. Tem É que loud, respeitar, né? É tem que loud, é respeitar. loud. Não, mas dentro do ginásio, tipo assim, você olha no ginásio, Total. pô, todo jogo vai ter torcida de alguém. Você vê os caras da G3X, no último jogo a gente viu os caras do Real Elite, tem a galera da Fúria que tá lá com a bandeira, a gente viu até a criançada do Fluxo no outro jogo. Mas Bem dele assim, também levou Chuva de bandeira. papel picado da torcida do Capim FC, pô, foi lindo. É, a não. entrada dos caras em A do campo, Dendele pô. também levou um bandeirão lá na hora do Paulinho Louco, tava Sim. cheio ali atrás do gol do Paulinho Maneiro Louco. demais. Mas é ressaltar de fato o envolvimento do Do cara John. e como ele tem criado conteúdo em cima disso. Parabéns ao John Vlogs, foi irado o que aconteceu Foi, do Bull. foi muito E quero maneiro. ver se vai acontecer mais vezes também. E esse bar, saber se vai ter desconto pra gente, né? É importante saber isso também. importante a gente poder ir lá depois que acabar a rodada, né? Mas tem que ganhar primeiro, tá? O presidente do Real Elite. Tem que ganhar, tem que E ganhar agora legal. vamos falar do Falando segundo nisso, jogo. né? Vou pichar a parede desse bar. Vamos pra Real Elite Último Fúria, jogo, né? Que não último foi o jogo. último jogo do dia, mas vai ser o último, a gente vai tratar aqui nesse Sim. momento. E só um detalhe, a gente vai montar a seleção da rodada depois. Com hein? a ajuda Então- do chat. Então fica É aí. importante ligar. E aí os times entrando em campo, falar um pouquinho sobre esse jogo, Renato. Eu tô quase sem voz também um pouco por causa disso. Foi um jogo que eu acho que começou muito bom pra gente, porque a gente via na Fúria uma equipe muito forte no escalonado, não tinha o Lipão, tinha o Pulguinha alternando no lugar do Lipão, mas tinha o Lelete que é absolutamente decisivo na partida, não só nessa como na anterior. Então a gente conseguiu sair com 1-0 contra a Fúria nesse momento escalonado, com um gol do Davi, e aí numa infelicidade do El, ele erra o passe no meio, o Jefinho faz um golaço, bota a bola na gaveta, 1-1. A gente faz 2-1 no dado, a gente tem a oportunidade com o Davi driblando o Vitão, saindo sem goleiro, batendo para fora, e com o Marlon estando na trave de fazer o 3-1 e dar aquela tranquilidade no jogo, a gente abrir 2 de vantagem, conseguir ficar tranquilo e tal. E depois da bola na trave, no lance seguinte, gol da Fúria 2-2, o jogo ficou igual de novo. E quando fica igual de novo, a gente no segundo tempo, acho que tem uma postura diferente da Fúria de marcação, dobra a marcação no Davi, cola o dedo ali, a gente fica um pouco menos criativo, porque do outro lado, a gente não foi tão feliz assim na criação do jogo. E aí a Fúria faz 3-2, com o Chris Guedes 4-2, a gente acaba desperdiçando nosso pênalti presidente, e que não é culpa da Ludmilla, deixar claro aqui, já falei aqui algumas vezes. Vamos lá, vai. Ela é presidente do Isso. Real Elite, ela adora futebol, ela está muito envolvida, ela, desde o início do projeto, ela treina pênalti em casa, lá no condomínio dela, ela pediu uma bola nossa da liga pra gente prestar pra ela, pra ficar treinando. Então assim, ela não vai conseguir participar todas as vezes dos jogos da Kings League, porque ela tem uma agenda de shows muito cheia, vai ter a filha dela nascendo agora em breve, então assim, ela não vai conseguir estar presente em tantos jogos assim como ela esperava que fosse conseguir estar. E por isso que eu falei, pô, não é um jogo decisivo, a gente tem muito campeonato pela frente. E mano, é legítimo, é óbvio que ela tem direito de bater o pênalti, e a gente deixou ela bater, evidentemente. Ninguém ia falar assim, não, Ludmilla, não bate, não, ela vai bater. Até porque ela bateu bem, e eu poderia perder também. Então assim, como aí o Capita falou, a gente não tem que contar com o gol do presente para ganhar o jogo. Se a gente contar um a mais, se a gente não contar, é a obrigação do time de vencer com ou sem aquilo ali. Ela bateu bem, infelizmente a bola entrou por um pecado de centímetros ali do Vitão. E depois a gente teve chance com o David Shootout, não fez o gol, enfim, 4-2 no placar. Perdemos. Dessa vez, Renato, você vai até falar agora, você é uma visão de fora, né? Porque eu falar de dentro é muito fácil. Eu achei que dessa vez, diferente do jogo da G3X, que eu acho que foi o melhor jogo do Real Elite, a gente errou bastante nesse jogo aí. Tanto defensivamente como ofensivamente. A gente perdeu muitos gols
E depois que a dobra de marcação encaixou no Davi, a gente passou a ter menos alternativas de jogo. A gente ficou um pouco mais previsível em relação ao jogo da Fúria. E a gente tomou gols onde a gente sabia que a gente podia tomar. Por exemplo, no único momento em que o Lelete teve uma marcação desequilibrada na mão dele, ele foi dentro e fez o gol. Então assim, a gente errou e quando a gente erra defensivamente e ofensivamente, está sujeito a perder o jogo. E por isso que a gente perdeu para a Fúria. Então, para começo de conversa, é óbvio que pênalti perdido é pênalti perdido, mas se a gente fosse listar dentre os pênaltis que foram perdidos ao longo da competição, talvez da Ludmilla tenha sido o que foi mais perto de acontecer o gol. Que Claro. acaba, o cara pega ali, não é nem que ele chuta para frente, né? Raspa na chuteira dele e passa do lado da trave. Gostei Dito desse isso, otimismo, hein? não, foi muito próximo. Agora, eu concordo com você e eu acho que se eu tivesse uma palavra para definir esse time da Fúria, é que eles são implacáveis. Você vai fazer um jogo contra a Fúria, você tem que errar o mínimo Muito eficiente, possível. mano. E eu sinto que o Real Elite errou em alguns momentos, principalmente ali em saída de bola, que você não pode errar. A gente deu um gol de presente ali pro Jefinho, que, botou a bola na gaveta Então, também, isso que eu tô mérito falando. E é um chute que, tipo assim, Chute difícil. parece que é um gol dado, porque realmente ocorre um erro muito claro que não pode acontecer, mas que talvez, se é com outra equipe, seria um chute que o goleiro pegaria, seria um chute para fora, mas você vê, você erra contra a Fúria, eles têm um chute de uma distância considerável, acertam um ângulo e você acaba pagando o preço. Então, acho que todo time que for jogar contra a Fúria tem que minimizar ao máximo o número de erros, porque na minha visão, se eu tivesse que falar agora, até mais que o G3X é o time que mais está assustando na competição. É um time muito eficiente, né, mano? Esse time da Fúria. Os caras têm a oportunidade, eles vão matar, eles vão fazer, não vai ter jeito. Isso vai ser no escalonado, isso vai ser no 6x6, isso vai ser em qualquer E é muito oportunidade. inteligente também, Capita, porque a Fúria também sabe diminuir a pressão do jogo. Matar a parte do Vitão ontem, ele ficou aqui, ó. E ele joga pra caralho com o Minutos pé. e minutos porra. com o pé, tranquilizando. Ninguém vai apertar, não? Aí apertava, a bola entrava no Jefinho e voltava nele. Levou 2, 3, 4 minutos de jogo desse jeito, que faz parte do E jogo. se for fazer a pressão lá em Então, cima, sobra o vai Lelete correndo tomar, na exatamente. tua zaga. E aí, E até, justificando boa parte da responsabilidade que eu tenho com o Real Elite também aqui, não é segredo pra ninguém. Muita gente falou assim, porra, o time tá muito dependente do Davi. Mas, cara, assim, acho que todos os times têm um jogador protagonista, assim. Quando o Kelvin tá em campo, o Kelvin centraliza boa parte dos gols da G3X. Na Loud, o Luquinha centraliza boa parte das ações ofensivas da Loud. Na Fúria, o Lelete, ele dominou os 2 jogos que ele jogou. O Lelete aqui, ele protagoniza 2 gols da Fúria. Dos 4, um presidente, um Jefinho, os outros 2 foram no Lelete. Então, assim, outros times da competição têm seus protagonistas. O Real Elite hoje, ele também tem um protagonista, que é o Davi, todo mundo sabe. Que ele Agora, consegue exato. centralizar nele muitas das jogadas porque ele é um cracaço de bola. esses Isso é natural, tá ligado? O que tem que acontecer com o Real Elite, na minha opinião, estando dentro do Real Elite, dentro do projeto da comissão técnica, a gente conseguir ter mais alternativas de jogo para conseguir, quando o Davi esteja dobrado, triplicado na marcação, a gente ainda consiga produzir chances de gols. Coisa que a gente conseguiu até contra a G3X, quando o Marlon perde um gol na bola do Bueno, e com o Juninho, quando perde o gol também numa achada do Davi. Contra a Fúria, quando o Davi saiu do jogo em relação à marcação, a gente começou a produzir poucas chances de gol. Isso é um problema, que temos que corrigir. Mas nada muito alarmante no sentido de, o Davi ele vai dominar o jogo? Vai, porque ele é o Davi. Então todo time tem o seu protagonista. Exato. Ele é o nosso. Então assim, isso acontece. Então, o Davi especificamente, que antes da competição começar, não é antes da primeira rodada, quando o Alan me falou sobre as escolhas dele, eu já tinha falado que, é um jogador que eu particularmente, sou fã, tiro o chapéu mesmo, um moleque que bota a cara pro jogo o tempo inteiro. Você consegue perceber ele por quase todos os setores do campo, muito insinuante, muito arisco, buscando gol o tempo todo. Por mais que ele tenha tido seus erros nessa partida contra a Fúria, E que é ainda normal. assim, que é absolutamente normal. Até foi um comentário que eu fiz com o Capita antes dessa live que a gente está fazendo hoje. Se você olhar os números da carreira do Neymar, ele normalmente vai ser um dos jogadores que mais perde a bola dentro de um jogo. Por quê? Sim. Porque ele é o jogador com mais A bola ações, passa ele é o toda jogador hora mais no pé dele. participativo, com maior responsabilidade. Eu acho que o Davi tem muito disso. Eu acho que talvez, claro, né, nas devidas proporções e nas devidas diferenças de um time para outro, de estilo de jogo de um time para outro, ele é um jogador muito parecido com o que o Luquinhas é para Loud. A gente conta muito com ele. É claro que é um jogador que, por exemplo, se você tira, você compromete muito das Porque o opções de Lipão jogo. não jogou também, o Lipão ele consegue auxiliar o Lete nisso, a gente espera que o nosso time também tenha esses jogadores auxiliares. O Juninho jogou muito bem esse jogo. Mas eu acho que inclusive. todos os Acho times que vão o ter Juninho- isso, cara. Exato. Falando do Real Elite, o Juninho jogou muito bem esse jogo, ele conseguiu fazer o gol dele, conseguiu articular boas chances pra gente. Que é um deboche E de a gol, gente né? vai, é bonito o gol. A gente vai tentando
montar estruturas para além do Davi, e isso é papel nosso, a gente vai tentar fazer e produzir isso para os próximos jogos, mas é natural que a gente tenha um protagonista, assim como todos os times têm. Então é basicamente isso. O chat esperava ontem, depois da live, e ainda espera até hoje, que você principalmente, mas que a gente, durante o pós-jogo, quando vai falar de Real Elite, venha para bater nos caras depois das primeiras 2 derrotas, em 2 jogos que, são resultados absolutamente plausíveis, assim, que poderiam acontecer. E jogos apertados também, também, a gente sabia disso, e que foram decididos no detalhe. O que eu costumo dizer é que não dá para o detalhe toda hora cair contra. Sim. Em algum momento o detalhe tem que cair a favor. E aí como você faz isso? Você minimiza erro, irmão. Você pega um jogo que dá 2-1, você dribla o goleiro, você empurra a bola para o fundo da rede, você faz o gol. Você pega num 2-1 com um ataque a mais, você mata o jogo. Você não toma um cartão para ficar fora, ou você tem uma outra possibilidade dentro da área de girar e bater, você faz o gol. E aí acho que o Real Elite tomou muitas decisões erradas ao longo desse jogo. Não acho que fez um excelente jogo como fez, por exemplo, contra a G3X. Fez um jogo um degrau abaixo. Isso não tem problema nenhum de falar. E que vai acontecer também, acho que vão ter jogos bons e jogos medianos. Forçou demais saída de bola por dentro, por exemplo, 1, 2, 3 vezes. É um passo que o El não costuma errar. Não sou eu que preciso falar isso. Ele sabe disso. Ele fica puto de errar lance assim. O Juninho fez um jogo, por exemplo, que eu considero melhor do que ele fez contra a GTX, de mais protagonismo. E aí, um cara que eu acho que tem que ser incluído cada vez mais no plano de jogo do Real Elite, aí trabalho para a comissão e tudo mais, é o Marlon. Que é um cara que é um excelente pivô, que sofre muito, na minha visão, né? Por conta do campo ser achatado pelo impedimento, porque ele é um cara que dá muita profundidade na quadra e que ele participa pouco do jogo. Então ele vai tocar poucas vezes na bola, mas ele precisa finalizar mais. E se você reparar também, a galera falou sobre, o Marlon tá desaparecido do jogo e tal. É um jogo muito cruel para pivô aqui. Exato. E se você reparar também, os pivôs da Fúria não tocaram na bola o jogo inteiro também, porque eles foram engolidos pelo Bueno. O jogo depois inteiro. Pelo Andrei, que entrou muito bem também. Então assim, você não vê participação do Menegatti e participação do Murilo. Agora, porque eles são engolidos pelo Bueno. E o Bueno, inclusive, que eu vou defender vai, sempre. Eu tô com você nessa. Eu vou falar. A galera fala assim, e o first pick do Alan? Cara, assim, o Bueno, ele não foi picado para resolver jogos para mim, fazendo gol e botando a cara ofensivamente para resolver o jogo. Por isso que o El de cara é Juninho e Davi. Exatamente. A gente se programou para ter outros jogadores fazendo essa função. O Bueno é um cara que ele vai me ajudar e facilitar todo o trabalho de jogo do Real Elite, assim como ele tem feito, assim como ele ontem fez uma partida que eu julgo excelente. Eu também. Mais uma vez. Inclusive, Ele passa silencioso pelo jogo, dá uma assistência linda pro Davi e ele engole os pivôs da Fúria nessa marcação de referência de último homem. Então é isso. Eu queria elogiar bastante o time da Fúria também, porque foi muito bem. Sem o Lipão. Pra falar também da Fúria, eu já falei aqui, cara, eu vou completamente na contramão do que eu vejo na internet. É necessário destacar a importância do dedo para esse time da Fúria. Absurdo. O moleque é incansável, marca o tempo inteiro. E, cara, eu não sei mais o que ele precisa fazer. Ele ficou muito marcado por um drible que ele toma pro Kelvin, que é uma coisa completamente normal. Que ele escorrega, né? E que ele acaba escorregando no lance. E, diante de um grande jogador, não é como se ele estivesse sendo driblado por qualquer um. E até hoje o pessoal pesa na dele como se fosse um jogador fraco. E qualquer um que para assistir, e qualquer um que tem um pouco de humildade de reconhecer o porquê de todos os times quererem. Porque ele está alto no nível de pique de draft de todas as equipes. Ele seria porque todo mundo que vive, de qualquer time. todo mundo que vive de futsal, todos os grandes treinadores fazem questão de elogiar. Justamente por esse trabalho, parece que ele tem 75 pulmões, corre o tempo todo, marca, se ele é muito importante. Ele fez um segundo tempo, Não, o muito Dudu, bom. elogiando também o trabalho da comissão técnica da Fúria, né? O Dudu, ele cola o dedo do lado do Davi. Exato. Porque ele percebeu que no primeiro tempo o Davi levou muita vantagem sobre o Pulguinha, que era o embate da linha ali. E aí no segundo tempo ele bota o dedo junto com o Davi começa a ter mais dificuldade porque o dedo fisicamente consegue propor dificuldade ao Davi, nesse embate de 1 para 1. Então o dedo ele consegue neutralizar boa parte das ações do Davi e aí ajuda a Fúria a ter um final feliz nessa partida. Um negócio que acho legal destacar do Real Elite, e aí principalmente os caras que vêm do banco, eles têm que contribuir um pouquinho mais. Isso eu sei que é foda, eu sei que os caras entram frio no campo, mas os caras têm que contribuir, mantendo posse, sendo intenso, justamente no momento em que Davi precisa descansar, em que Juninho precisa descansar, principalmente os dois que eu falo, porque os dois jogam do escalonado desde o 1 até o 6 e todos os momentos do dado e batem toda hora de frente contra os melhores jogadores. O único momento que o Lelete faz a jogada
que pra mim é uma das que resolve o jogo, que é o terceiro gol da Fúria, é justamente no momento que o Juninho não tá. Ali a Kings League errou o nome inteiro, né? Errou o Lucas, que é Davi, e botou Hilário com H. Parabenizar aí a produção. E aí o Lelete faz a jogada, pô, em cima do Dudu, que entra e que, porra, é um cara que eu vi treinar. E, mano, eu falei, foi um dos caras que mais me surpreendeu em treino. Eu não esperava a intensidade que ele tinha de marcação e tudo mais. Só que E ele entra frio contra o Lelete quente, então, velho. e ele é um cara que, porra, ficou acostumado a marcar o Davi em boa parte dos treinos. Eles bateram de frente muitas vezes. Então é um cara que consegue contribuir. A gente até estranhou ele ter jogado um pouco menos no primeiro jogo. E aí, no segundo jogo, ele já teve mais minutagem. E aí, a Fúria é muito inteligente, tira a cobertura, né? E aí o Lelete vai pra dentro. Irmão, se você botar 95% dos caras da liga, se pegar o Lelete no mano a mano sem cobertura, cruel. o cara vai tomar o drible, mano. Não tem o que muito fazer, cruel. irmão. O cara é muito rápido, o cara é muito forte, a explosão dele é absurda. Não tem o que fazer. É difícil. Mas é isso. O que eu acho, tem que errar menos. Exato. Pra fazer o detalhe cair pro lado de cá. Vai ser no detalhe. Os jogos são muito nivelados, mano. Muito nivelados. Isso O a gente nível tá percebeu legal. a quantidade de jogos que foram resolvidos no detalhe. Exato. Não só os nossos, mas como outras equipes também que perderam e ganharam no detalhe. E a Kings Perfeito. League é isso. É Uma isso. hora a gente vai ter que botar o detalhe a nosso favor, como você falou.